Salve, salve nação americana, eu sou Alisson Fernandes e você está aqui no canal Sou Deca. Já aproveita para curtir aqui o vídeo e compartilhar com os amigos americanos. Hoje eu queria falar de um assunto que tem me incomodado já há algum tempo e eu vejo que a torcida americana está se incomodando também com isso. Já são alguns americanos que eu converso e acho que essa situação precisa passar por uma reformulação. Não que seja algo realmente tão relevante assim para o sucesso do nosso time dentro de campo, não. É uma situação secundária, né? Tô falando aqui das entrevistas coletivas pós-jogo do treinador do América, seja ele qual for, no caso agora é o Mancini. Então é uma situação secundária, não necessariamente isso aí que vai definir o sucesso ou não da América dentro de campo, mas acho que mostra algumas coisas, inclusive de bastidores do América. É um assunto legal para a gente trocar uma ideia. Queria ouvir a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. O que eu penso? Tem me incomodado muito a forma como acontecem as entrevistas coletivas. Fiz até um vídeo, vou colocar no card aqui em cima, sobre a última entrevista coletiva do Wagner Mancini. E ontem eu me assustei muito com uma informação que recebi, participando lá da Hora do Coelho. Meu amigo Felipe Minto, não pedi autorização para ele para falar sobre isso aqui, mas como ele falou lá, acredito que seja um assunto já público, então vou tratar desse assunto aqui também. O Felipe Minto, que é jornalista formado, ele tem autorização para enviar perguntas para as entrevistas coletivas do América. Na última coletiva, ele mandou uma pergunta que era uma pergunta do interesse do torcedor americano, acredito eu. Eu, como torcedor, gostaria de ver o Mancini responder a pergunta que ele, Felipe Minto, mandou, e a pergunta foi ignorada. Ela não foi selecionada. O título aqui desse vídeo, para mim, as entrevistas coletivas do América estão deixando de ser entrevistas coletivas para serem entrevistas seletivas. Seleciona-se o que querem que o treinador responda e, de verdade, para mim, eu acredito que não seja por uma imposição do Wagner Mancini. Wagner Mancini já trabalhou em Corinthians, em São Paulo, em grandes clubes do futebol brasileiro, com uma pressão enorme. Não seria aqui que ele tentaria bloquear, censurar perguntas. Aliás, elogiei no meu último vídeo aqui o fato da educação dele, Wagner Mancini, o fato de responder todas as perguntas sempre mantendo ali uma serenidade. Não acho que parte dele, Wagner Mancini, que exista essa seleção de perguntas. Acredito muito mais que seja algo do América, e aí é algo que me preocupa. Isso de verdade me preocupou bastante. O treinador é um empregado do clube, ele está ali temporariamente e ele precisa, sim, na minha visão, dar esclarecimento sobre o que ele pensa. E não é nenhuma questão de acusação. Quando alguém faz uma pergunta, como fez o Felipe Minto, a pergunta dele, só para deixar claro, era por que o Wagner Mancini, precisando virar uma partida, trocou atacantes por meias, por meio-campistas no último jogo. Praticamente todas as alterações que o Mancini fez foram trocando jogadores com maior ofensividade por jogadores de menor ofensividade. Então o Felipe Minto queria ver isso esclarecido. E eu, como torcedor, também gostaria que isso fosse esclarecido. E nós não tivemos a oportunidade de ver o Wagner Mancini responder isso, porque o América, por meio de sua assessoria, acredito eu, bloqueou a pergunta, não fez a pergunta ao Wagner Mancini. Acho muito pouco provável que seja por questão de tempo. Treinadores de outras equipes fazem coletivas pós-jogo de 30, 35, 40 minutos, esclarecendo todas as dúvidas dos jornalistas e, consequentemente, dos torcedores, e as coletivas do América duram ali 5, 6, 8, 10 minutos. Então não é uma questão de falta de tempo, algo que eu acho que o América precisa, inclusive, explicar. Por que tem acontecido isso? Por que as perguntas feitas pelos jornalistas não são levadas da forma que deveriam? Existe uma outra questão, que é o fato das coletivas serem gravadas, que é também, na minha visão, um grande erro. E outro erro também muito grande é que as perguntas dos jornalistas, elas não são feitas de maneira direta ao treinador. E a pandemia não é desculpa para isso.
Hoje em dia é muito simples que se faça algo desse tipo, como uma entrevista coletiva, em formato de live, ao vivo. Vários clubes de Série B, de Série C conseguem fazer isso. E o América, num patamar de Série A, não consegue fazer isso. Não consegue colocar uma coletiva do treinador ao vivo em seu canal no YouTube e com as perguntas sendo feitas de maneira direta. Hoje é possível fazer isso com o jornalista entrando ao vivo mesmo, em imagem, dentro dessa live, ou caso isso não seja possível, e isso é um pouquinho mais complicado tecnicamente para fazer, dá para o jornalista gravar a pergunta e mandar, seja por vídeo ou seja só por áudio. Por que é tão importante que essa pergunta seja feita de forma direta? Porque às vezes uma mudança na tonalidade da frase, às vezes uma palavra que é substituída por outra para suavizar aquilo ali, pode transformar completamente o conceito da pergunta. É preciso que não exista medo de questionamentos dentro do América. Isso tem que parar. Por que um treinador não pode explicar quais que são as opções dele, o que ele pensou? E digo mais, se estão fazendo isso para proteger, por exemplo, o Mancini, para mim funciona da maneira contrária, porque eu, fazendo a minha análise sobre por que o Mancini fez todas aquelas mudanças, a minha tendência talvez seja muito mais crítica, de criticar de uma maneira muito mais pesada as mudanças que ele fez, do que se eu tivesse a oportunidade de entender da boca dele por que ele fez aquilo. Talvez ele me desse uma explicação ali através da resposta que mudaria o meu conceito sobre por que ele fez aquelas mudanças. Talvez ele tenha argumentos até interessantes para mostrar por que ele fez aquelas mudanças durante a partida. Mas como houve a censura da pergunta, e me parece que esse não é o primeiro caso, tive conversas aí que me confirmam que isso é recorrente, aliás, acaba que a gente não tem a oportunidade de entender o que está passando na cabeça do treinador. E não é entender para massacrar o cara de jeito nenhum, é só entender o que está acontecendo no nosso time. Gente, um clube de futebol só existe por causa da sua torcida. A torcida tem que ter o direito de saber o que está acontecendo, porque esse medo de passar o que acontece internamente. Por que existe isso? Não tem por que existir isso. Então, meu recado é que o América trabalhe mais essa questão da transparência. Hoje estou usando aqui a entrevista coletiva como exemplo disso, mas isso tem acontecido aí em outras áreas do clube também. Então eu espero que as entrevistas coletivas possam ter mais qualidade daqui para frente e muito mais transparência. Elas precisam ser ao vivo, não é possível que o América não tenha condição de fazer isso, elas precisam ser com as perguntas feitas diretamente do jornalista para o treinador, não é possível que o América não consiga fazer isso, e elas precisam também não trabalhar com censura, elas precisam ser de peito aberto, e o Mancini é um cara tranquilo para isso, eu tenho certeza que ele, Mancini, não tem medo de nenhuma pergunta e que esse medo do América sobre questionamentos externos não respinguem no Mancini. Não acredito que seja um pedido dele, acredito que seja algo do América. Só para não ficar apenas na crítica, se o América não faz essas entrevistas de forma ao vivo e com as perguntas feitas diretamente por áudio ou por vídeo, por uma questão técnica, eu inclusive me coloco à disposição. Tenho algum conhecimento nessa área e se alguém de lá de dentro quiser trocar uma ideia para a gente tentar chegar a uma solução para que essa entrevista coletiva seja ao vivo e com as perguntas feitas de maneira direta, eu me coloco à disposição se eu puder ajudar de alguma forma, com algum conhecimento aí, para fazer com que isso aconteça. Vamos melhorar isso aí, moçada. Não tá legal. O torcedor tem o direito de ter uma entrevista coletiva de mais qualidade e mais esclarecedora sobre o que acontece com o time. Por hoje é só, temos muitas coisas acontecendo com o time, a posição na tabela é o que mais nos deixa preocupado e eu sei que esse assunto da entrevista coletiva é um assunto menor dentro dessa engrenagem aí, mas achei interessante que a gente falasse sobre isso para que isso evolua e que o torcedor tenha acesso a informações de mais qualidade.
Eu vou ficando por aqui, um abraço. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com os amigos americanos, justamente para que de repente a América dê uma resposta sobre isso. Vamos fazer um movimento para que isso chegue na direção do nosso clube, para a gente entender por que isso acontece, por que a América tem censurado perguntas nas entrevistas coletivas. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.